desproporcional. Mesmo porque ele falou, você tem sangue nas mãos. Ele me comparou uma assassina. Ele falou, você que divulga bet, você tem sangue nas mãos. A Hering tem as melhores camisas, eu tô de Hering, são anos e anos de experiência no mercado e a gente tá com o cupom BARBA15 para 15% de desconto lá no site da Hering. Gente, é foda não falar de casa de aposta, mas eu tenho que falar. Você pode falar de casa de aposta à vontade aqui. É porque senão o pessoal Só fala assim, da nossa, Seguro Samira... Bet, tá? Seguro Bet. Mas o LoL tem uma coisa curiosa, eles estão perdendo muito patrocínio, eles patrocinavam muito. E agora teve esse flop, eles não aceitam casa de aposta. Porque, se eu não me engano, lá no Japão é pena de morte. Que isso? É pena de morte. Você apostar ou ter uma casa de aposta? Você ter uma casa de aposta, Ah, você bom. fazer propaganda de casa de aposta, lá é totalmente proibido. Não é no Japão, acho que é na China mesmo. E por isso que os chineses vieram pra cá atacar as casas deles. Ah. Isso é muito louco. Não sabia Então é disso. proibido. E aí você vê outros cenários, por exemplo, o CS, você vê o Gaules, você vê, tipo, o Casa TV, todo mundo com casa de aposta. Isso. Querendo ou não, os patrocínios idôneos de algumas marcas foram pra mais essas mídias de Instagram, mídias de TikTok. Isso. As mídias de Twitch, de YouTube, de lives longas, ficaram mais as casas de aposta. É. O nicho mais black. Bom, hoje nem tão black, né? Você é da... Eu acho que tem coisa muito mais black, tipo, opções binárias, Opa. que não é nem declarado. Hoje em dia, em tese, né? Não sei. Em tese, 30% do dinheiro dos lucros das bets, mais 30 milhões cada bet. Faz os cálculos aí, meu querido. Não, é muita 120 vezes 30 milhões. Quanto que o governo Lula não arrecadou com as bets? Aí eu te pergunto, meu caro, que tá vendo. Mais de 6 bilhões, né? Pelos cálculos. coisa. Será que esse dinheiro foi revertido pra nós? Melhorou tua vida aí? Aí eu não entendo. Arrecadaram todo esse dinheiro de bet e tem que aumentar os impostos? Pra caramba? Doideira, né? Das brusinhas da Shein, dos pobres? Doideira. Ah, mano, não é possível. Doideira. Ó, o Everton, inclusive, mandou aqui o super... Everton. Falou, opa, Barba, seria bom você falar com a Bianca de certas casas de certas pessoas criticando quem faz aposta e cassino, sendo que no off vivem junto dos amigos que fazem o mesmo e ficam calados. Hipocrisia que fala, né? Vamos falar dele? Vamos falar dele. Felca. Então. Bom, o negócio do Felca, ele cresceu muito, né, rapaziada? De uma maneira Cresceu muito o negócio do estranha. Felca, sei lá, ele. Tipo assim, foi uma... Aí eu já não sei, né? Você tem Não posso nem informações falar sobre isso, que é capaz dele distorcer. Mas... Como é que vai distorcer? Enfim. Vamos lá. Foi uma coisa muito louca, que eu tava no Redcast, né? Como que começou toda essa treta? Eu estava no Redcast e eu falei sobre a assessora dele. E eu fiz um comentário bobo, sabe? Porque ele mesmo brinca com a assessora. Tem um vídeo que o pessoal fica shippando eles e fala: ai, minha assessora, é minha namorada. O chat fica brincando. Então eles têm essa intimidade. Eu assisti o Felca, eu gostava do conteúdo dele. Porque eu me via em muitas coisas. Ele é uma pessoa que tem depressão. Ele é uma pessoa que tem... essa parte, assim, pode não parecer, mas eu também tenho depressão, eu tenho problemas de ansiedade, já faz muito tempo. Então, rolava, né? Acho que quando você assiste, rolava essa identificação. Sim. Aí eu fiz uma brincadeira com o Júnior e eu falei, nossa, e aquela assessora dele, hein, mó gata, eu acho que ele pega ela no off. E pra mim, o pegar tem uma diferença entre comer, né? Pô, bem diferente até no modo de falar, esdrúxulo. E ele pegou e ele falou... E eu só falei assim, eu não acho que ele tenha uma proposta de 50 milhões. E, de fato, ele mesmo assumiu que não houve proposta de 50 milhões, que ele hipervalorizou o valor. Eu só falei assim, eu não tô desmerecendo a luta. Isso começou. Falei, cara, o Corinthians ganha 100 milhões por ano. Corinthians, um dos maiores times do Brasil. O Felca ganharia 50 milhões em 3 meses? O cara é maior que o Corinthians, pô. E aí eu peguei e eu falei isso daí. E daí ele começou, ele sentiu muito ódio. Eu não sei se ele ficou com esse ódio por causa da assessora. Eu não sei se ele já tinha um ódio grande por mim. Mas você pode me achar errada na parte de divulgar bet ou não. Mas uma coisa foi extremamente desproporcional. Mesmo porque ele falou, você tem sangue nas mãos. Ele me comparou uma assassina. Ele falou, você que divulga bet, você tem sangue nas mãos. Não, talvez ele só fala que você tá menstruada, pô. Não, ele falou bem assim, né? E ele fez... E assim, na minha cabeça, quando você fala que você tem sangue nas mãos, você tá me comparando como se eu fosse uma assassina. São palavras pesadas. Pesado. E aí eu acho engraçado, porque se são palavras pesadas, que ele falou que o motivo da vida dele era acabar com a casa de aposta, Felca, por que você ainda anda com pessoas como o Júlio Balestrin, que ainda faz Cassino Pix no perfil dele? Você ainda anda com pessoas como Mau Mau, que é dono de casa de aposta? Então, assim, eles também têm sangue nas mãos? Você vai falar isso na cara deles? Ou você abraça eles e depois você se lava? Você acha eles também assassinos?
Então eu achei uma hipocrisia muito grande. E outra coisa que também veio na época, ele falou: o assunto com a GK não foi levantado. E depois eu mostrei o vídeo. O chat pergunta: GK, você se arrepende de ter feito casa de aposta? E ela olha pra ele e fala assim: se você quiser falar. Ele não dá uma lição de moral nem nada nela. Sim. Ela pega e fala assim: não quero falar. E aí ele dá uma risadinha. Então, assim, eu tenho a minha visão sobre casa de aposta. Eu queria o debate com ele. O meu debate, eu não ia falar: nossa, eu devendo casa de apostas, uau. Eu ia falar: Felca, você realmente quer acabar com a casa de apostas? Então, olha, a gente tem que ver que o buraco é um pouco mais embaixo. Você tem a chance de ir na CPI das bets com a Soraya. Você entendeu? Então, você quer bater, você tem que bater em quem mais tá lucrando. Quem mais tá lucrando? Ah, Virgínia. Não, o governo está ganhando 30% dos lucros, que é das perdas, e 30 milhões cada casa que foi legalizada. E eu não vi ninguém bater no governo. E sabe por quê, BarbaCast? Por quê? Me diga. Porque se o Felquinha ele bater no governo, ele vai perder uns seguidores, né? Ele não quer isso, porque a luta dele, se fosse real, ele não ia bater em algumas pessoas e andar com outras, ele ia bater em quem mais está lucrando com isso. Mas a partir do momento que ele faz esse discurso de moralidade e não bate no principal, que é o governo, é porque ele quer lucrar também com isso. Ele está de uma forma oportunista. E ele nunca vai admitir isso. Porque se ele falar do governo, o público dele vai ficar batendo. Vai ter gente que vai falar: mas você tá falando do Lula. Mas você tá falando isso. Só que pra mim, eu desejo só coisas boas pra ele, né? Eu vi que ele tem problema com álcool, parece que ele falou, né? Aí se eu tenho sangue nas mãos, ele tá cheio de álcool nas mãos, né? Cada um com seus vícios, mano. Bom. Vou dar um uísque pra ele relaxar. Mas enfim, teve... Não, porque teve boatos... Boatos não, né? Teve vídeos dele no passado, onde ele tá bem bêbado e ele xinga a própria namorada de puta. Mas enfim, né? Acho que todo mundo já esqueceu isso e... Não tô aqui pra falar moralidade ou pra pregar quem é melhor ou pior. Eu só ressaltei uma hipocrisia que eu sempre digo. Os moralistas, os caras que sempre façam pique Felipe Neto, ele vai se tornar o Felipe Neto. Isso não sou eu, a Bianquinha, que vai falar. Foda-se, quem é a Bianquinha? O próprio público dele vai se revoltar contra ele. Porque ele está criando um público de falsos moralistas, de pessoas que você pisa em ovos e que você fica naquela coisa, putz, eu tenho que ficar no meio do muro. Tanto quando ele falou do Léo Lins. Ele falou do Léo Lins e ele defendeu, ele falou, cara, 8 anos de prisão não faz sentido, porque é uma coisa... Não faz sentido, né? Isso eu concordo 100% com ele. E o público dele começou a hatear ele, falando que ele estava passando pano. Então, esse é o tipo de público que ele está construindo. O que é uma grande hipocrisia, ele continuar andando com pessoas que têm sangue nas mãos. Pô, Felca, isso a luta. Você entendeu? Que o tempo, ele vai dizer. É isso que eu tenho a dizer, né? Eu acho que o mal do... Tô nem entrando no juízo de valor do Felca especificamente, mas eu acho que o mal da humanidade, um dos males da humanidade é a hipocrisia, né? Assim, se você tanto fala, tanto defende e geralmente os que têm mais virtudes são os menos virtuosos, né? De novo, não é uma coisa para o Felca, mas estou falando de uma forma geral. Geral. Porque no fundo, Barba, eu não sou melhor que ninguém, eu acho que ninguém é melhor que ninguém. Todos nós, na minha opinião, todos nós somos pecadores, todos nós temos alguma coisa, né? Que seja, pô, às vezes você sente uma raiva, os sentimentos, eles são complicados. Nós somos seres duais, na minha cabeça. Então a gente tem o nosso lado sombra, o nosso lado luz. Sem dúvida. Sempre a gente fica. E quando você prega moralidade, parece que você quer tentar se parecer melhor do que o outro, pregar virtude, sendo que também você é pecador, você também tem os seus defeitos. Só que na moralidade de tudo, né? Eu acho que as pessoas, meio estoico isso, né? Eu não mudo o que as pessoas vão pensar de mim, eu não mudo o que ele vai pensar de mim, pouco importa que o meu público, quem gosta de mim, né? Mas o que eu posso mudar são as minhas atitudes. E essa treta toda me trouxe uma coisa em especial, a julgar menos. Eu acho que durante essa trajetória, principalmente do YouTube, como canal de opinião, a gente às vezes fala, né? Não tem como. O hate dá engajamento e dá tudo. Eu acho que eu amadureci no sentido de, cara, eu vou pensar 2 vezes antes de julgar o outro, sabe? Porque eu também tenho meus pecados, eu também tenho as minhas cruzes que eu vou levar e tal. Então, acho que sempre a gente pode tirar algo bom, né? Lógico, pô. Mas Das coisas. a gente tá na vida pra isso. Se a gente não evoluir, minha filha, aí